Queria falar um negócio. Queria falar um negócio, eu não posso estar ocupado porque eu quero vir falar um negócio, né? Aqui é a minha cidade, é uma cidade centenaríssima. A primeira datação dela é de 1663, a segunda 1880, que foi quando mudou a sede administrativa e quando se tornou independente realmente. E aqui a gente nunca teve muitas políticas de preservação assim, de memória, de cultura. Surpreendentemente, com o mega partido de direita que assumiu, teve muito fomento à cultura, criação da Secretaria da Cultura, teve pela primeira vez, não estava junto com a de esporte e lazer, então separado um canto, criado um canto, foi criada a Casa de Cultura, foi criado outros pontos de cultura, teve ponto de cultura escolhido aqui, que nem a Acadêmicos de Gravataí tornou-se ponto cultural. E foi muito fomentado. E o Arquivo Público de Gravataí e o Museu de Gravataí estão com um prédio condenado, ambos tombados com um prédio condenado. E todo o acervo tá dentro da Casa de Cultura, assim, tá bem guardadinho, mas tá improvisado, não tá sendo exposto. Eu trabalhei no arquivo, é bem difícil, assim, porque que nem eu tava digitalizando, não tinha um lugar pra digitalizar, porque tava improvisado lá na Casa de Cultura, né, enfim. Tá protegido, mas não tá funcional, e o acervo do museu também tá quase inteiro recolhido. Só tem algumas exposições ao longo da cidade, assim, também itinerante. E aí que o prefeito lutou muito para conseguir a verba da reforma. A Secretaria de Cultura participou de mais de um edital de tentativa de incentivo monetário fiscal do governo federal, do estado, sabe? Disputou em muitos lugares, iam defender em outras cidades, sabe? Foi assim, ó, corrido para conseguir retomar o museu e o arquivo, né? Realizar as obras. E nada, e aí não conseguia essa liberação em lugar nenhum. E o prefeito falou com a Secretaria da Cultura que caso nenhuma dessas funcionasse, um prédio que estava em venda, a verba seria usado para a reforma do museu. E a reforma de prédios tombados são mais caras que reformas comuns, porque precisa de especialistas, historiadores, enfim, precisa de pessoas que entendam da arquitetura do período. Não é qualquer pedreiro que pode reformar como algum outro tipo de prédio. É uma equipe autorizada, técnica, especializada, é complicado, tu não pode derrubar a viga, não gostei dessa janela, tirar fora. O telhado tem que tirar assim, ó, só o necessário para, que é o que tá principalmente condenado, tem que tirar só o necessário para poder reformar e ficar bom. O máximo da integridade do edifício original tem que ficar ali. E isso é um desafio que não é qualquer um que consegue. Então, uma reforma de um prédio tombado histórico é delicada e caríssima. Pois o prefeito conseguiu fazer a venda de um prédio antigo daqui, 1,5 milhão, e eu não me lembro quanto, mas grande parte dessa verba foi para a reforma do museu. E as pessoas estão furiosas. Estão furiosas, que não serve para nada, que ninguém vai no museu, que jogando esse dinheiro fora, que esse dinheiro tinha que ir para educação, esse dinheiro tinha que ir para saúde. E assim, olha, eu fui escola não. Eu fui em muitas escolas municipais aqui com o meu estágio. E, sabe, elas estão com lousa eletrônica, elas estão com tecnologia, coisa assim. Ou seja, barulho da faixa. Recém aconteceu esse investimento pesado no município, na educação do município. A verba da educação toda tinha que ir, calma. Daí estão reclamando que tinha que ir para educação e para saúde. A saúde abriu neste mesmo governo mais de uma UPA, mais de um postinho, e unidade de pronto atendimento é cara. Abriu uma aqui perto da minha casa, abriu um postinho familiar assim mais avançado, abriu várias coisas em relação à saúde, abriu mais de um concurso para médico, ou seja, também teve incentivo forte na área da saúde. E aí as pessoas estão falando como se o prefeito tivesse ignorado tudo isso. Olha, eu protegendo a direita, defendendo a direita. As pessoas estão falando como se o prefeito tivesse ignorado tudo isso, não tivesse feito nenhum tipo de investimento para priorizar absolutamente o museu, quando na verdade o museu está fechado já tem uns 10 anos. Eu acho. Eu vou dizer 5, que é para não ser muito exagerado, mas o museu tá fechado, condenado 5 anos, o acervo tá rolando,
o museu tá tendo que ter uma lona envolto nele, porque estava chovendo dentro, pago com dinheiro dos membros da Secretaria de Cultura, porque apesar dela existir, é a menor verba da prefeitura, vai para essa secretaria, uma secretaria que tem 10 funcionários, mais ou menos. Eu sei porque eu tava lá. É uma secretaria minúscula. A secretaria que minha mãe trabalha, por exemplo, tem mais de 300 pessoas, e não é a maior da educação e a da saúde. Então, o pessoal da Secretaria da Cultura trabalha basicamente por amor, tirando dinheiro do próprio bolso, fazendo hora, trabalha assim, ó, mais do que médico. E aí tá tendo que lidar com não ter conforto para esse bem inestimável que são itens de séculos da nossa história. O acervo do museu tem cerâmicas carijós. Não existe mais o povo carijó originário de Gravataí. Quando chegou os registros mais recentes dos indígenas de Gravataí são vindo das missões lá em 1700, que é a primeira data da Guerra das Missões que aconteceu entre o governo espanhol e português. Esses aí são os indígenas mais recentes. Os carijós, que são os originários de Gravataí, não tem mais nada deles. A maior parte dos registros é Guarani, desses que não são povo autóctone dessa região. Então tem no acervo do governo, tem no acervo do museu cerâmicas carijós. Os únicos registros, basicamente, que tem do povo autóctone originário de Gravataí tá nesse acervo do museu, que não está em um local adequado de armazenamento. E aí eu vi as pessoas reclamando que isso não é educação, e aí que esta verba tá sendo desperdiçada, que tinha que ir pra escola e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a gente tá tão distanciado a noção de que museu é educação e cultura, além da escola, é educação, que as pessoas chegaram num ponto de ficar brava que o museu municipal lindo, é um prédio lindo, com um acervo lindo, incrível, que já pegou fogo, já deu merda, tudo que é bosta já aconteceu no museu municipal. Reformar ele não seria parte da cultura, não seria educação. Gente, eu trabalhei fazendo o monitoramento dos tours históricos que tem, que quem é que tem direito a fazer o tour histórico que a prefeitura disponibiliza. Por exemplo, qualquer pessoa que solicite. Então teve um encontro de motorhome, o pessoal solicitou. Então no sábado a equipe se movimentou, saiu de casa, abriu a casa de cultura, abriu todos os pontos, porque foi solicitado o tour cultural. Descolaram o ônibus e as pessoas que participaram do motorhome que estavam participando do evento podiam se inscrever em fazer um tour cultural de Gravataí. Instituição privada não gastaram nem R$1 com a prefeitura. Eles alugaram um ônibus porque também a gente não é Deus, né? Quem mais pode? Grupo CRAS, monitorei uma vinda do Grupo CRAS. Inclusive, quando é algo assim relacionado ao bem público, a empresa de ônibus daqui tem parceria com a prefeitura e disponibiliza o transporte gratuitamente. Então, a Sogil dá, inclusive, o transporte. O Grupo CRAS veio de ônibus. Quem mais? As escolas municipais também podem. Ou seja, qualquer grupo que se inscreva tem o direito de fazer o tour cultural, porque eu falei de vários tipos de instâncias, inclusive coisas não relacionadas de forma alguma com a educação e com o bem público, que foi o encontro dos motorhome, né? Ah, Bruno, então tem o direito? Sim, se organiza e tem direito. Só que o tour cultural já tá com a agenda cheia por tipo um ano. A última vez que eu tava lá, era até o fim do ano tinha agenda cheia. Porque é muito movimentado, é muito procurado, e assim, digamos que eu fiquei 1 mês e meio, eu devo ter feito uns 10 pelo menos, com 40 alunos em cada um, alunos de várias turmas de uma determinada escola. E aí o tour cultural, o que é o tour cultural? Vai em vários pontos históricos da cidade, conta a história daquilo, dá a moral, enfim, inicia na Casa de Cultura, que é nova, demonstra as oficinas e coisas assim que são disponibilizadas gratuitamente pela Casa de Cultura, o espaço, a gente tem uma apresentação dos arquivos históricos e da história de Gravataí inicial lá na Casa de Cultura. A gente vai pro quiosque cultural, que é um outro ponto gratuito também, que é um dos prédios mais legais aqui de Gravataí, que ele tem a estrutura igual uma nave espacial, a gente diz que ele é o quiosque, que ele é assim, que fica bem no centro, é praça central, tem o quiosque cultural, que ali tem exposições gratuitas,
que inclusive agora tu pode se inscrever para participar, porque é mais aberto, não é mais através do Prêmio Dana, antigamente era, então tu pode ir direto na Secretaria de Cultura, tentar conversar e expor o que tu tiver ali. Ali também é disponibilizado livros gratuitos, tudo gratuito. A gente passa então ali, explica a exposição, vai pro próximo ponto. A rota varia, né, mas essa era a rota mais comum que a gente estava fazendo. Vai para a Fonte do Forno. A Fonte do Forno é uma fonte que tem 200 anos, que foi criada ali, primeira fonte pública ali da região central. Então tu vai ver que a fonte está aqui, tá cheio de casa em volta, ela tem uma arquitetura diferente, ela foi solicitada pelos moradores na época. Inclusive, ela foi funcional por muito tempo e ainda verte água na volta dela, apesar dela não funcionar mais, mas tem a praça ali que está abandonadíssima, claro. Mas ainda assim, apesar de abandonada, já houve essa reforma, que foi em 2010, e estão tentando passar um projeto para ao menos colocar o banner informativo ali, porque é onde os alunos das escolas da região vão ali e usam droga, né? O fornão, inclusive, me falaram. Depois ali a gente pode ir também, tem outros pontos. Tem outros pontos culturais também, que nem tem uma casa de... Tem um restaurante que é um prédio mais de 100 anos, que inclusive era um cemitério, era a casa do padre. Tem a igreja no centro também, que é centenária, que ela tem uma torre torta, porque foi explodido o centro. Dá pra passar na praça também, Dom Feliciano. Passa pela frente do colégio, daí o último, às vezes, vai na orla do Rio Guaíba, que é patrimônio natural tombado de Gravataí. Guaíba. Na orla do Rio Gravataí, que é patrimônio tombado natural, junto com o Itacolomi, se não estou enganado. E aí finaliza no Casarão dos Bina, que inicialmente, há muitos séculos atrás, foi uma fazenda escravista com estimas e milhares de escravos, teria sido gigantesco, dona de grandíssima parte de Gravataí, se não toda a região, mas que o nome, graças a Deus, homenageia os Bina, que não são os donos de escravizados da época. É uma família italiana que veio para Gravataí em 1950, por aí, porque a filha do moço, do Carlos Bina... Carlos Bina? Eu falei com tanta certeza, eu vou chamar só de Bina porque eu não sei, mas eu acho que era Carlos Bina. Passou num concurso para ser professor, ele veio para cá, viu que a estrutura de ensino não tava boa e tinha muito dinheiro, tanto que ele veio para cá e comprou uma fazenda do tamanho que ele quis. E ele criou a escola, eu acho que é, e ele criou a escola Carlos Bina, que ainda existe, para a filha dele trabalhar. Então, o Casarão dos Bina depois foi comprado pela prefeitura e homenageia esta família que veio para Gravataí fomentar a educação e a cultura daqui. Aí, então, agora nesse casarão, parte do acervo do museu está exposto no porão, que é um pedaço maior. Acredito que ainda esteja o Ruralidade, senão já trocou, mas também trocaria por outro do museu. Também tem oficinas gratuitas disponibilizadas pela prefeitura e tem também oficinas disponibilizadas em parceria com o Sesc. Lá tem coisa exposta, tem livro gratuito. É um lugar lindo, é um lugar secular e nossa, o ambiente que é o Casarão dos Bina é perfeito. E além disso também tem a unidade de saúde animal de Gravataí, que é a UPA dos gatos, dos animais, que eu gosto de chamar de gatupa, que inclusive quando eu fui levar o meu tinha galinha, cabrito, cachorro e gato. Então, assim, o tour cultural faz tudo isso. Tudo isso. E as pessoas não têm direito a ver nem saber que tem um arquivo e nem ver o museu, que seria o epicentro, assim, do passeio cultural, seria terminar no museu, no meu entendimento, porque o museu Gravataí estaria viva. Uma coisa é eu falar para vocês, tem cerâmica Carijó, outra coisa é olhar a cerâmica Carijó. E o próprio prédio já é um museu por ser centenário, por ter sido casa de um grande historiador de Gravataí, apesar de não ser historiador formado, por já ter sobrevivido ao incêndio, vai sobreviver agora a essa condenação. E os alunos e as pessoas que fazem o tour não têm direito a ter a parte principal do tour, que é o museu. O museu não é só um lugar que larga coisa. A função primária do museu, além da exposição,
É salvaguarda e estudo. Sempre tem que estar tendo essas coisas, exposição, salvaguarda e estudo. Então, o que está ali não foi jogado ali no museu, tem alguém mantendo, não é qualquer pessoa que pode limpar uma peça de um museu, por exemplo. Quando eu trabalhei no Casarão dos Bina, eu podia, porque eu era estagiário de história. Quem mais podia? A historiadora responsável do Casarão dos Bina e o historiador responsável pela Casa de Cultura. 3 pessoas podiam limpar o acervo do Casarão dos Binas. 3. Então imagina o quanto sobrecarrega, né? Tanto que não tem como dar conta, não tem como dar conta. É uma secretaria muito pequena, tanto que quando eu saí do estágio eu estava desesperado, porque reduziu muito a equipe. Olha como é. Um estagiário curricular, eu não recebi nada, fez falta na equipe quando eu saí, porque é tão reduzida. E aí agora... me perdi. Assim, então ali no museu vai ter alguém mantendo aquelas peças limpas, vai ter alguém para explicar o que significa cada peça e vai ter alguém estudando e fazendo a exposição. As peças que estão expostas têm uma decisão por trás, porque tal peça vai ser apenas guardada e tal peça vai estar à mostra. Tinha um projeto de, tipo, brincadeira de arqueologia no museu antigamente com a outra responsável do museu, que réplicas eram enterradas e aí ensinava como a arqueologia trabalhava com aquilo. Então desenterrava, limpava, estudava. Então o museu é um estudo também, é educação, só é fora da escola. E aí quando a gente sai da escola, meio que a grande parte das pessoas param de estudar. E esses pontos culturais gratuitos que a prefeitura está incentivando, está botando dinheiro de forma assim chocante e única na história. Tem uma prefeitura botando dinheiro na área de cultura e arte, de arte e história, as pessoas estão achando ruim. Então, assim, ali no museu, no casarão, na casa de cultura, a gente aprende que Gravataí não é portuguesa. Gravataí é indígena portuguesa. Ai, negra, a história negra é super apagada, mais apagada que a indígena. E daí a gente tem ainda Acadêmicos de Gravataí, que virou um polo cultural, que é da história negra de Gravataí. Também tem o Clube 6 de Maio, que teve a exposição no quiosque, para quê? Para tentar resgatar a cultura negra de Gravataí, que tá tão abafada que praticamente nem nos arquivos públicos estava sendo divulgado. Então ali, quando a gente frequenta esses lugares, a gente descobre que Gravataíense não é português, apesar de só as raízes portuguesas serem valorizadas de certa forma. Gravataí é indígena, é negro e é português. E a gente não sabe disso, a gente não entende arquitetura, a gente não entende a gente não entende que Gravataí basicamente construiu Porto Alegre com barro guarani, com construção guarani, que era quem fazia eram os indígenas, o barro daqui. A gente não se conhece, porque esses pontos culturais foram apagados, desestimulados e nos ensinaram que eram inúteis. Então a gente fica, pra que eu vou numa casa de cultura? Sabe, uma casa de cultura é um lugar que tu leva, que tu não tem como ficar com teu filho à tarde, teu filho passa a tarde na casa de cultura fazendo oficina gratuita, fazendo violão, capoeira, teatro. É saber que tem essa oportunidade. É saber que a Acadêmicos de Gravataí, por exemplo, que é num lugar... Não é um bairro ferrado, mas é um bairro de maior vulnerabilidade, não é um bairro central. As crianças não estão rolando pelo bairro sozinha, umas com as outras, assim. Elas estão ali reunidas fazendo algo cultural, estão ali aprendendo a sambar, fazer fantasia. Sambar, o que eu quero dizer é fazer samba. E no fim do ano, no início do ano, olhar Acadêmicos de Gravataí desfilar, é lindo. E isso é um projeto social. Incentivar a cultura é um projeto social, ou seja, volta para a educação, volta ao resgate daquele indivíduo. A gente não pode só pensar na doença sempre. Então, em questão de saúde, eu não estou dizendo a questão de doença física, estou dizendo cultural. Quando a gente só pensa na saúde física, na doença física, a gente nunca vai conseguir pensar no bem-estar. Então, não adianta abrir mais um CAPS para alcoólatra, para pessoa com depressão, para mais um... alguma coisa. Enfim, mais um de saúde mental, enquanto a gente não tenta cuidar nem da saúde mental e nem dar qualquer tipo de assistência social às crianças que estão vindo, inclusive adultas. Essas oficinas não são só para criança, tem para criança e tem para adulto. Então, é que geralmente a gente pensa na criança, tipo,
e fazer dar certo aquele ser humano enquanto a gente adulto já deu errado. E aí eu queria só dizer isso, que museu e casa de cultura é lugar de amor, é lugar de carinho, e inclusive pessoas que se criam em ambientes como com um grupo de jovens, inclusive igreja, com oficina e coisas assim, a tendência é muito menor a incidência a drogas e violência. Ou seja, incentivar isso na cidade é não focar na ferida, mas é focar em não ferir o cidadão, para diminuir a demanda do Gravataí está todo ferrado. E eu acho que é lindo isso, e inclusive é chocante que venha de um governo tão de direita quanto é o Zafalon. O Zafalon é Bolsonaro. O Zafalon saiu do MDB porque o MDB não era de direito suficiente para ele, se aliou daí aos que são aliados ao Bolsonaro. E aí ele tá fazendo tudo isso, e é legal. E eu queria dizer isso, que é legal, valorizo muito o que ele fez, apesar dele ter feito um monte de merda, ter quebrado a cidade, roubado tudo que deu. Ainda foi legal que ele ainda teve essa capacidade de fazer, sim, um incentivo na saúde, na educação e na cultura, que não é tão diretamente saúde e educação, mas também é. E eu achei que era importante eu vir explicar isso. Um beijo da Anitta.